A mulher de Naamã. A mulher de Naamã, a gente não tem detalhe da vida dela. A gente não sabe o nome dela. A gente não sabe se era uma boa mulher ou uma má mulher. A gente só sabe que a menina que estava no serviço dela chegou para ela e contou sobre o profeta. E essa mulher, que a gente pode concluir mais ou menos assim, é que ela amava o esposo dela. E ela conhecia o esposo dela. A ponto de que a menina falou aquilo para ela e ela foi contar para o marido dela. Por quê? Porque ela via que tinha uma esperança. Mas mais que contar para o marido dela, ela tinha que contar para o marido, e o camarada era um general, o camarada não era judeu, não era israelita, e ela tinha que contar aquilo para ele de uma forma que ele pudesse crer. Porque também não era assim, vai ir ali, vai acolá, que a coisa vai ser resolvida. E tinha uma questão de orgulho também. Ele tinha que ir lá pedir a uma pessoa de uma outra nação que eles estavam em guerra, mas de repente aparece aí Naamã indo falar com o rei, já decidido, dizendo, não, foi assim que a coisa aconteceu. Nós temos uma menina israelita falando da questão de bênção, que a Bíblia não diz o nome dela, não diz o que aconteceu com ela depois, simplesmente sabemos que ela tinha uma consciência que Deus tem poder sobre todas as coisas e está no controle da situação, ainda que isso não pareça o melhor para nós. Naquele momento, essa posição era oposta ao rei de Israel, que chamava Jorão, que não confiava em Deus e também não se relacionava muito bem com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu é o profeta que a menina fala, o profeta que vive aí em Samaria, que está no capítulo 5, no verso 3. O rei de Israel, eu já falei aqui o nome dele, que era Jorão, ele era filho de quem? Ele era filho do Acabe com a Jezabel. E a Bíblia diz assim que ele não fez tão ruim quanto os pais dele, mas que também não andou no caminho do Senhor. E por último, o profeta que estava em Samaria, que era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele era o sucessor de Elias. Nós vimos aí até aí os personagens que nós temos, mas como ser uma bênção. Se a gente olhar o texto aí, olha só o que acontece. Lá no verso 4, ele diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita tinha dito. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, foi. Mas a questão é, que chefe que esse cara tinha? Que rei bonzinho ele tinha? Porque ele fala assim, aos olhos do mundo vão dizer assim, mas esse rei era uma bênção na vida do Naamã. Ele foi lá falar com o rei mais que depressa, fala, eu vou dar um jeito, vou tentar te ajudar. Ele deu uma carta com o seu pedido para que seja entregue ao rei de Israel, como também levou uma grande soma de dinheiro, para que de uma certa forma ele pudesse fazer o quê? Ele pudesse comprar a cura que ele tanto desejava. Ele estava usando os argumentos que o mundo usa, ele estava usando o poder que ele tinha, e estava usando o dinheiro que ele tinha. O que você acha? Esse chefe aí era uma bênção? O rei era uma bênção ou não era uma bênção? Aparentemente ele era um rei bom, gostava do Naamã, afinal de contas ele era um general. Mas se a gente buscar um milagre, algo que somente Deus pode fazer, tudo que ele fez não ia resolver o problema. Não é assim que a questão ali, o que ele buscava não era um chefe bom, mas ele buscava a cura. E para você buscar uma cura não é uma questão de você ir lá e comprar aquela cura. O rei da Síria, ele cria que o profeta que estava em Samaria estava sujeito à autoridade do rei de Israel. Então ele falava, bom, eu falo com o rei, e o rei vai falar com o profeta, e o profeta vai fazer aquilo que o rei mandar. Pensava que a riqueza mundana poderia comprar a bênção de Deus. Isso é que muitas pessoas pensam hoje em dia também. Que a bênção é uma questão de posse. É uma questão de ter as coisas. É uma questão de falar, bom, se eu fizer isso ou aquilo outro, eu vou ser abençoado. Ou se eu contribuir com isso ou aquilo outro, eu vou ser abençoado. E essa é a conotação que muita gente hoje em dia tem da questão da bênção. Que as riquezas, elas podem comprar as coisas, mas na realidade não. Não adianta você ter riqueza, não adianta você fazer coisas para Deus querendo receber alguma coisa em troca. Porque na realidade nós não somos nada diante de Deus. E eu continuo perguntando,
Quem foi uma bênção nesse relato? E a resposta é a menina israelita era uma bênção. A Bíblia não fala muito dessa menina israelita, mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje com relação à menina. Deus usa pessoas simples nesse mundo para fazer grandes coisas no seu nome. Ela, apesar de tudo o que estava vivendo, ela estava longe da família dela, ela estava sendo tratada como escrava. A Bíblia não disse se a patroa dela era muito boa ou não, mas o fato é que ela não tinha nenhuma obrigação para ter que ajudar Naamã, porque ela estava sendo mantida como um escravo. Porém, ela tinha algo muito maior do que o rei poderia oferecer para o Naamã. Imagina aquela pessoa vivendo naquela casa como escravo, vendo a situação dele fora da casa, como herói nacional, com dinheiro, com pompa, porque tinha vencido grandes batalhas, mas dentro da casa dele ele era triste, ele era frustrado. Por quê? Porque ele tinha aquela doença que estava ali, não tinha jeito. Lepra é uma coisa muito, muito feia, pior antigamente, porque antigamente não tinha o cuidado que tem hoje em dia. Então ele vivia ali infeliz, ele vivia ali triste, e aquela menina ela resolveu fazer o quê? Eu vou oferecer algo muito maior que o rei pode oferecer. Ela tinha a presença de Deus em sua vida, o qual fazia com que ela pudesse manter a fé e entender que Deus está no controle. A primeira coisa que vem do salmo que a gente leu no começo aqui, até aqui agora, é Deus está no controle. Deus sabe o que está acontecendo. Deus, apesar das circunstâncias, você tem que saber que Deus está no controle. É Deus que domina. Não é o que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Então, se Deus está no controle e controla nossas vidas, nós temos que demonstrar a principal característica de Deus, que é o amor. A maior característica de Deus é o amor. Deus ele não nos obriga a crer nele porque ele nos ama. Deus dá o livre-arbítrio justamente para dizer assim, meu irmão, você vai me amar porque você me ama. Você não vai me amar porque eu quero que você me ame. Deus ele envia o Filho dele ao mundo por amor. Deus ele faz todas as coisas por amor. E essa característica de Deus tem que ser a nossa maior característica. Essa menina vai lá e fala, apesar de tudo isso, eu tenho que demonstrar o amor. Às vezes a gente tem um chefe que a gente não gosta, a gente tem um político que a gente não gosta, às vezes a gente tem um vizinho que joga folha pro lado da sua casa, às vezes a gente tem um vizinho que tem uns gatos que vem e faz cocô no seu jardim. Mas aí você fala, não, apesar de tudo isso, eu tenho que demonstrar o amor. Eu sei que às vezes é duro, mas como você pode ser uma bênção? O que Deus diz é o seguinte, ser tu uma bênção. Tudo o resto eu vou fazer. A sua parte é ser uma bênção. Não adianta você falar, oh, te abençoo. Você tem que agir. E como Deus disse a Abraão, ser tu uma bênção, portanto, ela, de alguma forma, olhou para a situação daquela família, o sofrimento e a frustração de Naamã pelo fato de ter tudo, mas ser incapaz de receber aquilo que ele mais desejava. As pessoas estão assim hoje em dia. Não é questão de ter o dinheiro, não é questão... Existem coisas da alma que as pessoas buscam. Por isso as pessoas vão para a droga. Por isso as pessoas vão para traição. Por isso as pessoas vão para... Fica na internet que nem doido, não dorme. Por quê? Porque elas têm uma necessidade. Ele tinha que ser curado, no caso dele, curado da lepra. E a menina vendo toda essa situação, foi e apresentou àquela família o Deus de Israel. Ela falou assim, bom, o que eu posso dar para essa pessoa? Eu vou dar uma opção. Se ele estivesse diante do profeta, ele seria curado. Assim também Deus faz com as pessoas simples. Não são os grandes pregadores de televisão, que é fácil, Billy Graham, não sei quem, o camarada tem um canal de televisão. Mas não são essas pessoas que fazem a diferença. As pessoas que fazem a diferença são as pessoas do dia a dia, as pessoas que estão próximas de você. Pessoas que são, talvez não sejam tão importantes. Ele não está na televisão todo dia, ele não é uma pessoa de nome na história, mas que faz diferença. E sabe quem é essa pessoa? É você mesmo. Essa pessoa que pode fazer diferença hoje em dia é você. Da mesma forma que aquela menina, ela fez diferença, Deus precisa de pessoas que possam ser usadas por Ele. Deus ele vai lá e fala assim, bom, quem é que eu vou enviar?